Quem fala com a gente é a nossa correspondente na Casa Branca, Mariana Jangiacomo. Mariana, boa noite. Oi, Márcio, boa noite a todos. Márcio, Donald Trump fez o principal assunto do dia, fez o principal anúncio do dia, aliás, nas redes sociais, assim como já fez várias outras vezes durante o seu governo. Ele anunciou a morte do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. Donald Trump foi à Truth Social, a rede social dele, escrever o seguinte: Khamenei, uma das pessoas mais perversas da história, está morto. Isso é uma grande justiça não só para o povo do Irã, mas para todos os grandes americanos e para todas as pessoas de vários países ao redor do mundo que foram mortas ou mutiladas por Khamenei e a sua gangue. Ele não foi capaz de evitar o nosso sistema muito sofisticado de inteligência e de rastreamento, e trabalhando juntamente com Israel, não havia nada que ele ou que qualquer outro líder que foi morto junto com ele pudesse fazer. Essa é a única chance que o povo iraniano tem de retomar o seu país. Nós estamos ouvindo que muitos dos militares, dos integrantes da Guarda Revolucionária Islâmica e de outras forças policiais e de segurança não querem mais lutar e estão buscando a imunidade por nós. Como eu disse ontem à noite, agora eles podem ter imunidade, mas depois só terão morte. Espero que a Guarda Revolucionária Islâmica e a polícia consigam se misturar pacificamente, se unir pacificamente com os patriotas iranianos e trabalhar juntos em unidade para voltar o país, para retomar o país a toda a grandeza que merece. Esse processo deveria começar em breve. Não só houve a morte de Khamenei, mas também o país foi destruído em apenas um dia. O bombardeio vai continuar ininterruptamente durante a semana ou enquanto for necessário para atingir o objetivo de paz no Oriente Médio e, com certeza, no mundo. As palavras, então, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciando a morte de Ali Khamenei e deixando claro que ataques devem continuar ainda durante semanas ou, segundo ele, enquanto for necessário para que se atinja a paz no Oriente Médio. Donald Trump comandou essa operação de Mar-a-Lago, na Flórida. Ele não está aqui na Casa Branca e esse anúncio da morte de Ali Khamenei muda toda a dinâmica que vimos até agora. Se trata, sim, de uma conquista, de uma ambição antiga, claro, dos Estados Unidos e de Israel, mas ao mesmo tempo coloca o mundo em um território desconhecido, porque não se sabe o que acontece a partir de agora. Mais cedo, quando Donald Trump fez um vídeo anunciando os ataques contra os alvos iranianos, afirmou, como disse agora há pouco na mensagem, que a ideia era que o povo fosse às ruas para retomar o poder, algo que não é simples assim de acontecer. O regime dos ayatollahs é um regime estruturado, há regras para escolher sucessores. Não se sabe se um sucessor agora será alguém mais linha dura ou se será, de fato, um sucessor que deve ceder a demandas dos Estados Unidos, já que o Irã enfrenta uma grave crise econômica, economia sufocada pelas sanções impostas pelos Estados Unidos, o que fez com que muitas pessoas saíssem às ruas. Essa seria uma esperança de Donald Trump para que ele pudesse então dizer que os ataques que mataram Ali Khamenei, que já foi uma conquista, funcionaram no sentido de mudar a dinâmica e no sentido de fazer com que o Irã ceda às demandas dos Estados Unidos, mas não há garantias de que isso vá acontecer, não há garantias de uma mudança de regime. Existe ainda o risco, na verdade, de um sentimento de nacionalismo tomar ainda conta dos iranianos. Então, ainda é muito cedo para saber o que acontece exatamente a partir de agora. Informações da inteligência americana afirmam que, por exemplo, na Guarda Revolucionária Islâmica, qualquer tipo de vácuo deve ser preenchido a curto prazo. Existe uma preparação para isso. Donald Trump considerou que esse era o momento de atacar, algo que dividiu opiniões aqui nos Estados Unidos. Eu mesma, aqui em Washington, hoje presenciei celebrações pela morte de Ali Khamenei, pessoas celebrando nas ruas a morte de Ali Khamenei antes mesmo de ser confirmada por Donald Trump, e presenciei também protestos contra intervenções dos Estados Unidos no Oriente
Oriente Médio, pessoas andando com cartazes pedindo para que os Estados Unidos não entrem em outra guerra no Oriente Médio. Donald Trump, durante a campanha, prometeu tirar os Estados Unidos do que ele chamou de guerras infinitas e agora fala em continuar um bombardeio por semanas, até que, segundo ele, seja atingida a paz no Oriente Médio e no mundo. Essa ação, então, enquanto é elogiada por alguns, é contestada por outros, inclusive no Congresso americano. No Congresso americano, a oposição já prepara uma resolução para limitar os poderes de Donald Trump com relação ao Irã. São 2 deputados, um democrata e um republicano do partido de Trump, que lideram essa iniciativa. E alguns apoiadores de Trump, que acabaram se tornando críticos às medidas do presidente, também consideraram esses ataques de hoje como uma traição a promessas que Donald Trump fez aos Estados Unidos, já que ele vem sendo cobrado para focar mais, prestar mais atenção nas questões dos Estados Unidos e menos nas questões externas. Essa operação do Irã é uma operação que não tem um apoio tão grande, por exemplo, como a operação da Venezuela no começo do ano, que tinha uma popularidade um pouco maior. Agora, Donald Trump, então, claro, anuncia a morte de Ali Khamenei, o que muda a dinâmica. A gente falava desses ataques de manhã de uma forma e agora de outra completamente diferente, já que existiu, né, essa fala de Donald Trump afirmando que Ali Khamenei estaria morto. Isso altera a dinâmica. Ainda assim, há questionamentos sobre se esse era o momento de lançar um ataque desse tipo. O que acontece agora? Quantos recursos os Estados Unidos estão dispostos a investir? Se os Estados Unidos realmente querem uma mudança de regime no Irã e como fariam isso, já que não há uma discussão sobre tropas americanas em solo e isso limita a capacidade dos Estados Unidos de mudarem o que acontece no Irã, de fazerem parte dessa mudança de regime. E Donald Trump, como eu disse, prometeu tirar os Estados Unidos de guerras, não colocar os Estados Unidos em guerras. Por isso, há sim muitos questionamentos também sobre se ele precisaria da autorização do Congresso para isso. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou mais cedo que a Casa Branca, na figura, claro, de Donald Trump, sim, avisou líderes dos principais comitês do Congresso. Ainda assim, a Casa Branca deve fazer briefings nessa semana com o Senado e com a Câmara dos Deputados para falar sobre esse assunto. O anúncio da morte de Ali Khamenei, sim, dá mais poder a Donald Trump nesse momento, sem dúvidas disso, mas ele ainda assim precisa prestar esses esclarecimentos ao Congresso, já que aqui há opiniões tão divididas, especialmente nesse momento em que os norte-americanos pediam mais atenção para Donald Trump aos problemas domésticos. Ele fez um discurso do Estado da União nessa semana, adotando essa estratégia de tentar falar mais sobre a economia, tentar falar mais sobre valores dos Estados Unidos, questões internas aqui. Donald Trump, inclusive, levou diversos militares, homenageou militares nesse discurso e hoje, ao anunciar os ataques contra o Irã, chegou a admitir que poderia haver perda de vidas de heróis americanos, nas palavras dele. Ele que fala tanto sobre o exército, sobre poupar soldados americanos. Até então, os Estados Unidos afirmam que não há relatos de vítimas, de feridos ou de mortos americanos nesses ataques, mas é algo importante de se destacar porque é algo que Donald Trump mesmo vinha defendendo durante toda a época de campanha, de tirar os soldados de guerras, de tirar os soldados dessas intervenções. A intervenção na Venezuela não teve nenhuma morte dos americanos e isso foi uma grande vitória para Donald Trump, que ele busca repetir agora, mas já admitiu que esse cenário pode mudar. Agora à noite foi a principal, claro, fala do dia. Donald Trump não fala com a imprensa desde ontem, ele fez hoje esses anúncios todos pela internet, fez um vídeo lá em Mar-a-Lago. No começo da manhã esse vídeo foi divulgado falando sobre as operações. Agora à noite, divulgou esse texto nas redes sociais e a Casa Branca já avisou que ele não vai falar com repórteres. Isso não quer dizer que Donald Trump não possa postar mais tarde. Já aconteceu várias vezes de a Casa Branca avisar que ele não iria mais ter nenhum tipo de compromisso público, mas Donald Trump acabar publicando mensagens nas redes sociais. Mas ele não deve conceder entrevistas, pelo menos, não deve fazer nenhum tipo de compromisso para o público, pelo menos é essa informação
informação que a gente tem até o momento aqui na Casa Branca. E muitas questões, Márcio, continuam sobre o que acontece lá no Irã, levando em conta principalmente o histórico dos Estados Unidos de tirar ou matar líderes autoritários, ditatoriais, sim, mas de não conseguir ajudar a reconstruir esses lugares. Esse é o histórico que preocupa, que traz uma série de questões, e é por isso também que vários líderes mundiais estão tão cautelosos com relação a tudo que o mundo assistiu hoje, a tudo que Donald Trump divulgou, anunciou hoje, neste sábado. Era algo que a gente imaginava que aconteceria em algum momento, mas Donald Trump, dado o enorme aparato militar que estava na costa do Oriente Médio, mas Donald Trump passou a sexta-feira ainda falando em diplomacia, ainda em uma rodada de negociações que poderia acontecer na semana que vem. E agora, então, o mundo acordou no sábado já com a notícia desses ataques, o que pode, inclusive, ter pego os iranianos de surpresa. Então, vários fatores ali que foram importantes para essa operação, uma operação que muda toda essa dinâmica, muda muito da geopolítica como a gente conhece hoje e traz, como eu disse, muitas perguntas. Márcio.